Agora que você entendeu um pouco sobre o que é a força do pai e o que é a força da mãe, eu vou falar sobre as leis da vida. Gente, essa aula eu diria que é a aula mais importante do curso, porque você tem ideia do que é você ter o conhecimento das leis da vida e poder pôr em prática. Eu tenho certeza que se você viver essas leis, sua vida vai ser muito abundante, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais tranquila. Tenho certeza, porque eu faço isso e é exatamente assim que acontece na minha vida. As leis da vida são leis que regem todos os sistemas da Terra. Quem descobriu essas leis foi o meu querido mestre Bert Hellinger, que já não está mais entre nós desde 2019. E para quem conhece a constelação familiar, talvez já esteja mais familiarizado com as leis da vida, anota, tá? Porque se você esquecer, quando você lê algo que você próprio escreve, eu tenho certeza que você coloca muito mais em prática do que se você simplesmente visse alguém falando. Eu vou falar uma por uma para vocês. São 3 leis que regem todos os sistemas da Terra. A primeira lei que rege é a lei da hierarquia. O que é a lei da hierarquia? Na lei da hierarquia, os mais velhos têm precedência sobre os mais jovens. Quem vem primeiro deve ser respeitado e honrado por quem vem depois. E quando eu falo de honrar, principalmente começa pelo seu pai e pela sua mãe. Por isso eu achei importante falar sobre o papel do pai e da mãe na nossa vida, antes de falar sobre as leis da vida. Então, como que eu quebro, Elaine, a lei da hierarquia, mesmo sem saber? Quando eu olho para os meus pais e digo, faço melhor do que vocês, ou sou melhor do que vocês, isso seja expressado ou não, o que vale é o que está aqui no coração. Ou então, quando eu olho para os meus pais, vejo o quanto eles sofreram na vida deles, ou vejo o quanto eles passam por problemas, e tento salvá-los. Isso é quebrar a lei da hierarquia. Você para de quebrar quando você trabalha dentro de você o movimento de olhar para o seu pai e para a sua mãe e entender que eles são maiores do que você, que eles vieram antes de você, e antes de você existir, eles já lidavam com os problemas deles. Não importa como eles lidam com os seus problemas, se é através das lamentações, se é através de doenças, se é através de sobrecargas, não importa. O que importa é que os seus pais têm capacidade de lidar com suas próprias dores e seus próprios problemas. Até porque quando eu tento salvar o meu pai e minha mãe, é uma atitude arrogante, porque eu me coloco acima deles. E quando eu me coloco acima dos meus pais na lei da hierarquia, eu quebro essa lei e aí eu não consigo receber o fluxo que vem da vida através do meu pai e da minha mãe. E sabe qual é a consequência? A minha vida fica travada, a vida fica estagnada. Então, conforme o nível em que você quebra essa lei, é o nível em que as coisas estão paradas na sua vida. Comece a prestar atenção. Será que a minha vida está andando para frente ou parece que tem alguma coisa bloqueando? Tenha certeza que é algo relacionado com o seu pai e sua mãe. Então, a única maneira de eu viver essa lei é quando eu olho para os meus pais e confio, mesmo que pareça impossível, confio de que eles são capazes de lidar com suas próprias dores e os seus próprios problemas. A segunda lei é a lei do pertencimento. Na lei do pertencimento, o que significa? Todos nós temos direito de pertencer à nossa família. Não importa a personalidade, não importa o caráter, não importa as coisas certas ou erradas que tenha feito, não importa. Por quê? Para o sistema familiar, o que nos torna pai e mãe não é a forma com que esses pais cuidam dos seus filhos, mas sim o ato de dar a vida. Após o ato da concepção, se uma criança nasce perfeita, sem defeitos, sem deficiências, o sistema já dá como feita a obrigação daqueles pais. Depois, a forma com que eles vão cuidar desses filhos, seja bom ou seja mal, é um bônus que a vida está te dando. Porque eles poderiam te jogar numa lata de lixo, ainda assim você seria devedora da vida a esses pais.
Eu sei que parece uma coisa dura, uma coisa um pouco cruel para quem nunca ouviu falar sobre as leis sistêmicas, mas você pode observar, aquelas pessoas que rejeitam os seus pais, elas têm muito mais problemas emocionais, problemas de relacionamento e problemas profissionais do que aquelas que aceitam os seus pais do jeito que eles são, bons ou ruins. Então, observe isso na sua vida e eu tenho certeza que você vai ver a diferença enorme, porque elas são leis que elas vão atuar na sua vida, independente de você acreditar ou não. Então, na lei do pertencimento, você seguia novamente pelo seu pai e pela sua mãe. Tudo aquilo que eu critico, rejeito e julgo nos meus pais, eu acabo repetindo. E principalmente nos meus pais, mas isso vale também para as pessoas ao nosso redor, no trabalho, todas essas coisas. Então, tudo aquilo que eu critico, rejeito, julgo ou então esqueço, eu acabo repetindo. E isso vale para tudo, mas principalmente o pai e a mãe. Então, como eu evito de repetir padrões? Porque essa lei é uma das que mais emaranha. A pessoa fala, não, eu não vou, jamais vou ser como a minha mãe, ou jamais vou ser como meu pai. E quando vê, tá lá fazendo a mesma coisa que o pai e a mãe. É mais forte que você. Porque o sistema, ele não aceita, ele não admite. Ele quer manter-se equilibrado. E o sistema familiar, para ele poder se manter equilibrado, então o que ele faz? Ah, você está criticando, está rejeitando, está excluindo, então você vai repetir para compensar esse vazio que tem aqui. Então é como se você tem duas mãos aqui e você arrancasse fora a mão direita porque você não gosta dessa mão. A outra mão não vai ter que fazer o trabalho por duas? É exatamente isso que acontece dentro de um sistema familiar. Imagine uma rede de futebol. Cada pontinho daquela rede é um membro da família. Se eu ficar cortando aqueles pontinhos, daqui a pouco a rede está cheia de furo e a bola passa direto e vai sei lá para onde. Então, por isso o sistema ele tenta se manter vivo, porque se tiver muitos furos, ele não sobrevive. Você não é unilateral, você vai viver de acordo com o seu sistema familiar, quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você conheça a sua família ou não. Ela vai influenciar na sua vida. Tá, Helene, mas como que eu convivo com uma mãe tóxica ou como eu convivo com um pai alcoólatra ou um pai violento? Quando você olha para o seu pai e para sua mãe e ama eles do jeito que eles são, com os seus defeitos, mas também com as suas virtudes. Porque o mal, o nosso mal principalmente, eu me coloco nisso, porque sou como vocês, mas o nosso maior mal é olhar apenas para as coisas negativas dos nossos pais. A gente não consegue ver as coisas positivas. E isso faz com que a gente quebre essa lei. Isso faz com que a gente repita padrões. Então você pode ver gerações em uma família, às vezes, de alcoólatras, de fumantes ou de problemas de saúde. Por quê? O ciclo está repetindo. Até que alguém tome consciência e quebre esse padrão e faça diferente, vai continuar repetindo. Porque, como eu disse, o sistema, a família, ela quer sobreviver. Então, quando você começar a olhar com mais amor para os seus pais e para sua mãe, entendendo que eles talvez nem tenham consciência do que eles estão fazendo, mas você tem consciência porque você foi privilegiado, então você tem a oportunidade de mudar tudo e fazer diferente na sua nova família, na família que você constituir. Você pode mudar tudo a partir de onde você está. Então, isso é viver a lei do pertencimento. Agora eu vou falar para vocês sobre a lei do equilíbrio, que é a terceira lei. A lei do equilíbrio, ela é mais aplicada nos relacionamentos, mas principalmente na sua vida. Então, eu dou na medida em que eu recebo. Todo relacionamento amoroso, para ele dar certo, tem que ter equilíbrio no dar e receber. Tem que ter reciprocidade, tem que ter troca. Pode ter muito amor numa relação, pode ter muita paixão, mas se não tiver troca dentro desse relacionamento, pode ter certeza que ele vai acabar.
Porque o homem e a mulher, quando eles se unem, eles formam um novo sistema e eles são iguais. O homem e a mulher, eles são os únicos que não precisam viver a lei da hierarquia, mas eles podem quebrar. Como que eles podem quebrar, Elaine? Quando, por exemplo, o homem tenta mandar na mulher ou a mulher tenta mandar no homem. Então, eles quebram a lei da hierarquia. Então, dentro de uma relação, você não pode dar demais, como você também não pode exigir demais da outra pessoa e vice-versa, né? Porque isso faz com que desequilibre. Então, o relacionamento ele tem que ser uma balança constante, né? Então, quando o homem e a mulher trocam de forma positiva, como por exemplo, quando a mulher faz uma coisa para agradar o parceiro, esse parceiro ele se sente endividado com ela, então ele vai lá e faz outra coisa para agradar a sua mulher, e aí essa mulher também se sente endividada e aí vai lá e faz outra coisa um pouquinho maior, né, daquilo que o marido fez, e assim vice-versa, vai acontecendo uma troca positiva, os dois vão crescendo, se desenvolvendo, o amor nasce, se fortalece, multiplica dessa troca, e aí o resultado disso é a felicidade do casal. Então, quanto mais troca, quanto mais reciprocidade, quanto mais entendimento ali nos dois, mais cresce o amor e assim, consequentemente, a felicidade. Mas existe a troca negativa. Como que é a troca negativa? Quando, por exemplo, o homem faz uma coisa que magoa a mulher, ou a mulher faz uma coisa que magoa o homem. E aí, vamos supor, o homem trai. Aí a mulher, para se vingar, vai lá e trai também. E aí o homem, para se vingar, faz pior ainda. Então começa uma troca negativa. Isso vale também, por exemplo, ofensas, discussões, briga. Por exemplo, a mulher fala uma coisa que ofende o homem vai lá e fala outra coisa para ofender ela mais ainda, e aí depois ela fala outra coisa para ofender mais ainda. Então o que vai acontecer nesse momento? Uma troca negativa, e aí vai descendo o nível. E esse casal ele se vincula de tal forma que eles não conseguem se separar de tanta troca negativa. Então você já viu aqueles casais que brigam, mas continuam juntos lá, não se separam, às vezes dormem até em quartos separados? No caso da troca negativa. O vínculo também se fortalece dessa forma, né? E o resultado da troca negativa é sofrimento, a dor, a infelicidade. Enquanto um não tomar a atitude de romper, né? Então vai ficar continuando aquela troca de forma negativa. Então, quando um casal, por exemplo, troca de forma negativa, mas não quer se separar, então eles precisam começar a trocar de forma positiva. Um exemplo que eu posso falar para vocês foi do caso de uma esposa que ela tinha sido traída. Para se vingar do marido, ela vendeu por $14, porque isso aconteceu lá nos Estados Unidos, o PlayStation 4 do marido, né? E era coisa assim que ele tinha acabado de comprar, era o sonho dele, foi extremamente caro e dificultoso para ele comprar. Mas quando ela descobriu a traição, ela não brigou, ela não fez nada, ela simplesmente anunciou e vendeu por $14 o PlayStation dele. Então ela trocou com ele de uma forma negativa, porém não na mesma moeda. Não sei se você conseguiu entender o contexto aqui da dinâmica. Então, eu tenho o meu relacionamento aqui, mas eu não quero que acabe. Foi um deslize dele ou foi um deslize meu? Então o que eu faço? Eu faço justamente isso. Eu dou na mesma moeda, eu dou o troco, nada de perdoar, não pode perdoar, porque o perdão, eles faz com que você se torne superior a outra pessoa e isso também acaba rompendo a relação, né? Então você tem que dar o troco, mas um pouquinho menos daquilo que o seu parceiro ou a sua parceira fez de grave. E aí ele vai também te dar o troco um pouquinho menos, até que vocês vão chegar no mesmo nível e aí vocês podem trocar de forma positiva. Eu não sei se eu tô conseguindo passar o meu raciocínio aqui para vocês. E nos casos de traição, eu traí, ou então eu fiz algo que
Se a minha parceira ou meu parceiro descobre, vai acabar a relação, mas eu tô me sentindo culpada, principalmente traição. Eu traí, foi um momento de fraqueza, mas eu não quero separar, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo. O ideal não é contar, porque se você conta, você vai dar uma carga muito negativa para o seu parceiro ou sua parceira compensar, e a maioria não consegue compensar essa carga. Então, se você fez algo de errado no seu relacionamento e você quer compensar isso, faça algo de bom pelo seu parceiro, também escondido. Você fez uma coisa errada escondido, então faça uma coisa boa pelo seu parceiro escondido. Por mais que você morra de vontade de falar, não fala. Então, principalmente em casos de traições, é o conselho que eu sempre dou dentro das constelações familiares. Se você pisou na bola com seu parceiro escondido, então faça uma coisa boa pelo seu parceiro também escondido. Você vai se sentir melhor e aí vai compensar a sua ação com o seu parceiro, tá? Então, além do dar e receber, tudo tem que ter troca. Tanto no seu relacionamento quanto nos seus relacionamentos de trabalho, né, nas amizades, você tem que impor limites. O tanto que você pode dar para outra pessoa e observe também o tanto que as outras pessoas também podem te dar. Porque às vezes a gente dá muito, mas a pessoa não tem capacidade de devolver, né, aquilo que você está dando. Então a gente também tem que saber dosar o tanto que a gente vai dar para as outras pessoas. Então essa é a lei do dar e receber. É muito importante que você entenda que tudo é uma troca no universo. Até os átomos trocam elétrons o tempo todo para formar novas substâncias na matéria. Então, se os próprios átomos precisam trocar, quem dirá nós? Né? Então, tudo tem que ter uma troca. Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula.